E aí, meus manos de boa, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. E o tema do vídeo de hoje é a origem e evolução do POA e da Red Pill. Basicamente, se você é bem novo, tá ligado? Tem menos de 20, menos de 25 anos, provavelmente você já tenha começado a consumir esse conteúdo sobre relacionamentos já totalmente enviesado pela Red Pill. Mas, se você é um pouco mais velho e conhece, né, a origem do POA, a origem da sedução, provavelmente você já tem ali mais informações de como aconteceu, né, esse desenvolvimento desse tipo de conteúdo. E para muitos caras da Red hoje, eles pensam que a Red Pill é totalmente o oposto, né, do POA, da sedução, mas na verdade os dois tiveram uma origem bem parecida, bem similar e até dividindo até umas peças-chave, dividindo ali alguns nomes que estão em destaques nos dois grupos, tá ligado? E quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, eu já tinha pesquisado sobre esse tipo de conteúdo e não tinha achado, mas se você fizer uma pesquisa básica no Google mesmo, você vai chegar até esses mesmos pontos que eu vou apresentar aqui nesse vídeo. Então, a gente vai começar pela origem do PUA, que ele é cronologicamente o primeiro, né, entre esses dois. E para quem não sabe, o POA significa Pickup Artist, que significa artista da sedução, e remonta aos anos 2000, aos anos 90 e até antes mesmo disso. Antes disso, não pode se dar o nome de POA, porque basicamente o POA ele é pós ali o Mystery, pós ali o New Astro, que se você não conhece eu vou apresentar mais na frente desse vídeo. Mas esse conteúdo sobre sedução, ele remonta aos anos 70 e 80, quando alguns autores começaram a escrever sobre o tema de sedução, em um contexto ali mais analítico e comportamental. Só que foi na década de 90, né, que realmente a sedução ganhou mais força. Com o surgimento da internet, principalmente, foram criados fóruns que eram dedicados à discussão dessas técnicas, dessas estratégias para atrair mulheres. Ou seja, lá pelos anos 70 e 80, então há 40 anos, 50 anos atrás, começaram a surgir livros que falavam sobre sedução em geral, mas com uma pegada mais superficial, com ideias de maneira mais superficial, por conta que naquele momento, né, ainda não tinha a internet e daí havia um afastamento maior dos criadores e dos consumidores. Sem contar que não tinha, né, nem a possibilidade de contato entre esses dois por conta de falta de meios de comunicação. Então, lá na década de 70 foram publicados alguns livros e um deles foi o How to Pick Up Girls, de Eric Weber, que é basicamente como pegar mulheres, né? Como pegar garotas. E foi ele, né, esse Eric Weber, que basicamente deu esse primeiro passo na questão de literatura de sedução moderna, onde ele oferecia algumas dicas práticas e formas simples para que você melhorasse com as mulheres. Mas foi com o surgimento da internet, com a disseminação de conhecimentos, né, da internet, que essas práticas se tornaram muito mais sofisticadas. Então começou a surgir comunidades e grupos de notícias na internet que reuniam alguns homens que iam naquele site, iam naquele grupo de notícias simplesmente para entender e para melhorar suas interações sociais e românticas. Então, o que a gente observa é que antes desses primeiros livros, antes da chegada da internet, o que sabia sobre sedução era basicamente zero. Óbvio que já deveria existir, né, alguns caras, alguns homens que passavam informações de boca a ouvido para alguns caras que se interessavam por esse tipo de conteúdo, mas foi quando surgiu a internet que teve um maior encaixamento de pessoas, um maior encontro de grupos, né, de pessoas que iam especificamente para falar sobre esse tipo de conteúdo. E o interessante é que isso foi a origem de todo esse conteúdo hoje em dia que fala sobre relacionamentos, basicamente, tá ligado? Antes disso, ninguém falava, todo mundo simplesmente julgava que esse tipo de conteúdo, esse tipo de interação é simplesmente para ser natural e se viver da maneira mais natural possível, que naturalmente você iria conseguir, só que a partir daí, né, como é um desejo natural do homem ter mulheres, ter várias mulheres, ter uma qualidade boa de mulheres, esses caras começaram a se interessar e começaram a trocar informações nesses sites, nesses grupos de internet, para que eles tivessem mais clareza sobre como é que acontecem essas dinâmicas. Mas teve uma reviravolta, foi nos anos 2000,
que foi basicamente a era onde os gurus, os maiores gurus do Pua, começaram a aparecer, começaram a tomar um destaque. E não sei se você conhece esse nome, mas o Eric von Markovic, que é o Mystery, talvez você não conheça pelo primeiro nome, mas eu falando Mystery, provavelmente você já ouviu falar nele. Ele foi basicamente o maior ícone do Pua. E ele acabou criando, né, um método dele que se chama método Mystery, que basicamente a maioria dos caras que foram sedutores, né, que foram Puas nos anos 2000, 2005, 2010, teve acesso a esse método. Não foi só esse, né, porque teve diversos caras, esse movimento cresceu bastante, só que ele basicamente foi a cabeça desse movimento, foi a cabeça dos Puas. E ele ficou bastante famoso por ter abordagens e estratégia bastante sistemática, ou seja, ele tinha bastante essa habilidade de colocar passo atrás de passo, né? Incluir ali algumas etapas, alguns estágios, para que facilitasse o entendimento e a aplicação desses mesmos sistemas. Então ele criou algumas coisas como os openers, que são abertura, né, para você chegar num grupo e começar a puxar um papo com aquele grupo. Ele inventou negs, que são basicamente comportamentos ou então comentários que vão ali baixar o valor daquela mulher, que vão desaprovar aquela mulher. Ele criou também o termo Kino, que é basicamente toque, né? E escala de Kino. Então, ele diz que em alguns momentos lá, quando você estiver interagindo, você precisa escalar o toque, você precisa cada vez aumentar esse toque para que você consiga atingir o seu objetivo, que era ficar mais atraente e seduzir mulheres. Mas o Michel, ele ganhou maior notoriedade quando ele participou de um reality show que se chamava The Pickup Artist, que foi em um canal de TV lá nos Estados Unidos bem famoso. Então ele participou desse reality show que é o Artista da Sedução, e ele ensinava homens que eram incels, homens que eram tímidos, homens que eram estranhos. Ele ajudava esses caras a se tornarem mais confiantes e mais persuasivos com as mulheres, né? Mais atraentes, mais sedutores. Eu já assisti, né, esse reality show e é bem interessante, na verdade, tá ligado? Eu assisti quando eu era bem novo, lá por 2010, talvez 2000 e alguma coisinha. E realmente é bem interessante. Foi relacionado a esse tipo de conteúdo, foi basicamente o primeiro reality show de um nível alto, né, desse tipo de conteúdo. Então foi outra virada de chave aí, onde o Mystery parou de ser um ícone só para quem era e frequentava os fóruns, os grupos que falavam sobre isso, e ele começou a fazer parte quase que do mainstream, como um famoso muito grande, né? Como o cara que sabe tudo sobre sedução. E outro nome que se destacou bastante nesse mesmo período foi o Neil Armstrong, que ele escreveu um livro chamado The Game, que é de 2005, e realmente foi um divisor de águas muito grande quando se fala sobre sedução, quando se fala sobre relacionamentos. E o The Game, esse livro, ele entrava na comunidade Pua, né? E ele falava sobre como eram as práticas. Ele acabou apresentando para o grupo também nomes importantes como o Mystery e o Ross Jeffries e outros que ajudaram também a moldar o Pua e essa subcultura daquela época. Sem contar, né, que o Neil Armstrong, ele acabou documentando também sua experiência pessoal, mostrando a jornada dele no Pua, mostrando como foi passar de um homem inseguro para alguém que acabou aprendendo ali os segredos da sedução. Então, o que a gente percebe aqui, até esse ponto, é que basicamente não existia esse tipo de conteúdo. Aí lá para os 70, 80 começou a aparecer alguns livros, mas livros bastante superficiais. Depois, com o surgimento da internet, os caras conseguiam se juntar mais e trocar mais informações, e isso fez com que os caras comuns que tinham acesso a esse site tivessem acesso aos próprios produtores, ou seja, eles poderiam praticar e poderiam dar feedbacks, e os produtores de conteúdo poderiam dar ideias em cima dos relatos desses caras. E isso fez com que esse estudo, né, fez com que esse conteúdo evoluísse muito mais rápido e criasse ali uma profundidade muito maior. Já quando a gente fala sobre a Red Pill, ele tem uma origem um pouco diferente, mas em questão de objetivo, né? Enquanto os sedutores, enquanto o Pua queria ter ali acesso a mais mulheres, queria ter ali um nível maior de atração, uma facilidade maior de pegar a mulher, a Red Pill ele começou focada muito mais numa percepção mais ampla das dinâmicas de poder. Ou seja, enquanto o Pua ele tinha o objetivo de seduzir, aqui na Red Pill é muito mais uma pegada mais filosófica, uma pegada mais reflexiva sobre dinâmicas de poder, sobre
comportamentos e principalmente, né, essa interação entre os dois gêneros. E o nome, né, Red Pill, foi basicamente inspirado no filme Matrix, que é de 99, onde quando você toma a Red Pill, quando você pega informações sobre como funciona realmente essas dinâmicas de poder, essas dinâmicas de gênero, essas dinâmicas de comportamento, você acaba vendo a realidade mais crua, né, que muitas vezes é mais desconfortável. Então, a Red Pill surgiu muito mais como uma crítica ao que era conhecido naquele momento como relacionamentos românticos e papéis de gênero. Basicamente, né, tinha muito essa ideia de alma gêmea, tinha muito essa ideia de que ia aparecer a pessoa perfeita para você, tá ligado? E isso basicamente adoece a população e faz com que as pessoas vejam a realidade de uma maneira não realista ou de uma maneira não tão profunda. Então a proposta da Red Pill, diferente do PUA, era muito mais mostrar como realmente a realidade funciona, mesmo muitas vezes demonstrando uma realidade muito mais crua, sem graça e preto e branco, cinza, tá ligado? Mais triste. Mas foi lá pelos anos 2000, com fóruns como The Rational Male ou no subreddit, que acabou gerando alguns pontos de encontro para que esses caras conseguissem discutir sobre comportamento feminino, sobre o narcisismo feminino, sobre a hipergamia e estratégias, né, que iriam ser positivas para os homens adotarem quando eles quiserem jogar nesse tabuleiro de relacionamento na sociedade moderna. E o maior nome, basicamente, da Red Pill, né, nesse início, foi o autor do The Rational Male, que é o Rollo Tomassi. E ele foi bastante conhecido por conta do livro dele, né, o Homem Racional. Ele acabava desmistificando muito o romantismo que era bastante idealizado naquele momento. E acabava também expondo uma visão muito mais de sobrevivência e estratégia para os homens terem ali mais sucesso nos relacionamentos. Não necessariamente pegando mais mulheres, mas sim não se ferrando, mas sim não sendo enganado. Sem contar que a Red, né, ela acaba usando muito também ideias como a psicologia evolutiva, como a própria psicologia também com muitos relatos, muitas histórias que muitos caras contavam, né? Basicamente nesses fóruns juntavam muitos homens e muitos homens que tinham vantagens nos relacionamentos, né, que é os shads, e muitos normes também, muitos caras que foram traídos, que tomaram golpes, e esses caras trocavam informações e acabaram ali criando um ponto de vista, criando ali uma ideia muito mais completa sobre os relacionamentos. E acabaram também percebendo que essas dinâmicas de relacionamento são muito regidas por instintos primitivos que estão relacionados muitas vezes à sobrevivência e à reprodução da nossa espécie. Ou seja, a Red ele surgiu muito mais como uma forma de entender de uma maneira muito mais profunda os relacionamentos. E uma curiosidade interessante é que o PUA, ele ainda existe até hoje, tá ligado? Só que como uma estratégia para o próprio PUA sobreviver, ele mudou de nome, que hoje em dia é conhecido como sedução, né? Ninguém hoje em dia diz mais que é PUA, diz que é sedutor, que é basicamente a mesma coisa, só mudou o nome. E muitas das ideias, né, da Red Pill foram acolhidas por esses sedutores para que eles também não fossem rechaçados. Mas também, né, a Red Pill só surgiu por conta de conteúdos anteriores, que foram justamente esses conteúdos de sedução. E esses conteúdos de sedução aconteceram porque é uma demanda natural do homem, né, querer se relacionar cada vez mais com mais mulheres, e isso acabou criando essa necessidade de criar sistemas de sedução. E depois disso, né, com um entendimento mais profundo através da sedução, os homens desenvolveram a Red Pill, que é basicamente essa ideia mais crua da realidade. A grande diferenciação entre o PUA e a Red Pill é que enquanto o PUA foca muito mais em estratégias práticas e usar técnicas, né, para melhorar as interações sociais e atrair mulheres, a Red Pill é muito mais filosófica e estrutural, que acaba buscando ali explicar o porquê de algumas dinâmicas sociais. Mas, querendo ou não, ambos, né, enfatizam a importância de considerar ali a realidade das relações para que o homem possa adotar atitudes mais estratégicas e conscientes, principalmente a Red Pill. Então, quando um cara começava, né, entrava ali no mundo do PUA,
ele começava a pensar de uma maneira muito diferente de quem iniciou na Red Pill hoje. Basicamente, o Poa de antigamente, ele tinha uma valorização muito maior das mulheres, ele tinha muito mais uma predisposição para ir abordar mulheres, para ir falar com mulheres, para ir ali tentar conquistar o tempo, né? Tentar conquistar ali a intimidade com a mulher. Enquanto que quem iniciou, né, hoje em dia assim na Red, tem muito mais uma dinâmica de afastamento. Se esse cara não tiver uma estética boa, se esse cara não tiver uma capacidade de interação social boa, ele vai muito mais se afastar do que se aproximar. Eu não estou dizendo qual é melhor do que qual, só estou dizendo uma diferença, né? Que basicamente, quando esse cara iniciante no PUA começa, ele vê um mundo de uma maneira diferente do cara que iniciou na Red. Quando esses caras já consomem mais conteúdo, existe uma tendência do cara que é o sedutor começar a ter mais resultado com mulheres, só que ele vai ter e quebrar a cara em alguns momentos, porque antigamente, né, o Poa dizia que os conhecimentos de pegação vai fazer você pegar qualquer mulher, o que é mentira. E também o cara, quando começa a consumir mais a Red, ele acaba muitas vezes criando até uma antipatia com as mulheres, o que também não é bom nem ruim, depende da situação, tá ligado? Mas o meu grande propósito de ter feito esse vídeo é mostrar que existe uma ligação entre todos esses pontos. Começou quando não existia internet e os caras queriam aprender mais sobre isso, mas só tinha acesso em livros de um conteúdo muito mais superficial. Logo depois, com a internet, juntou grupos maiores de caras que queriam melhorar em estratégias de sedução. Logo depois, em fóruns foram juntando caras que falavam sobre o profano feminino, mostrando o perigo de muitas vezes ir atrás de se relacionar demais com mulheres. Sem contar que no mesmo período, lá pelos anos 2000, 2009, aconteceu também algumas obras aqui no Brasil do Nessahan Alita que falava sobre o sofrimento amoroso do homem. É uma enciclopédia, né? É uma coleção, né, de livros falando sobre o sofrimento amoroso do homem. E existem livros como A Guerra da Paixão, O Profano Feminino, O Magnetismo nas Relações Sociais, que demonstram também como realmente funcionam essas interações românticas e sociais no dia de hoje. Então, se você ficou até aqui, deixa seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho, dá uma olhada aí nos links da descrição. E é isso, até o próximo vídeo e valeu!